Neemias, capítulo 13, versículo 2. Hoje nós estamos iniciando a campanha Quebrando as Maldições. Eu quero ministrar em cima do tema dessa campanha. Hoje eu quero te dar instrução, conhecimento. A Bíblia diz que nós erramos não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O próprio Deus diz: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Hoje eu quero te dar conhecimento, quero te dar princípios para você ter as maldições que possam, porventura, estar na sua vida sendo quebradas. Domingo que vem nós vamos fazer na prática, nós vamos fazer a quebra de maldição junto com a ceia. Domingo que vem é o dia da ceia. Fala com a pessoa que está ao seu lado: domingo que vem eu estou te esperando aqui para você ceiar comigo. Nós vamos ter a ceia, uma palavra mais curta, mais rápida, e logo depois a quebra de maldições na prática. Hoje eu quero instruir você, e eu quero começar em Neemias 13, 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Quantos creem que Deus tem poder para converter toda e qualquer maldição em bênção? Amém? Agora, como que ele converte a maldição em bênção? Como que ele faz para que a maldição se transforme em bênção em nossas vidas? É isso que eu quero te levar a entender hoje. Primeiro, nós precisamos entender que há uma guerra espiritual. Nós vivemos debaixo da influência do mundo espiritual, e há uma guerra, uma batalha no mundo espiritual, disputando se seremos amaldiçoados ou abençoados. Agora, o que define essa batalha? A nossa fé. É a sua fé que vai definir essa batalha. São as suas escolhas que vão definir essa batalha. Eu quero te levar a entender hoje que só há maldição na nossa vida quando nós fazemos escolhas erradas. O inimigo não pode tocar em você. Provérbios capítulo 26, versículo 2, lá está escrito que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Ou seja, a maldição sem causa, ela não tem efeito. Então fala comigo: para toda maldição existe uma causa. Toda maldição que existe hoje, ela é fruto de um erro do passado ou de um erro contínuo nas nossas vidas. Para o mal agir, tem muita gente que tem medo. Nossa, eu não gosto nem de falar desse assunto, eu tenho medo. O diabo pode agir na minha vida, o mal pode agir na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: o mal não tem poder para agir na tua vida. O inimigo, ele não pode tocar você. A Bíblia diz que contra nós não vale encantamento. Tem até pessoas que se converteram porque foram lá no centro fazer trabalho, chegaram lá: eu quero fazer um trabalho contra fulano de tal, eu quero amaldiçoar a vida dele. Aí a pessoa lá do centro falou: com esse aí não adianta você fazer nada, porque ele está na igreja, ele é cristão, o homem de branco está junto com ele, nós não podemos fazer nada, o mal não pode tocar na vida dele. Amém? Agora, quando que o mal consegue agir na minha vida? Quando tem uma causa. Quando ele encontra uma brecha, um caminho. Bispo, mas por que eu preciso fazer quebra de maldição? Eu já sou convertido, Jesus já está na minha vida, Jesus já levou as minhas maldições na cruz. Tem dois tipos de maldição. Tem aquela que é o mal agindo especificamente na nossa vida. E tem também aquela maldição que é o mal travando os nossos caminhos, nos impedindo de vencer, nos impedindo de conquistar. E muitas vezes o inimigo age dessa maneira na vida do cristão. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se tem alguma área da tua vida que você não está conseguindo romper, que você não está conseguindo crescer, pode ser que tenha uma porta do inferno ali te travando, te impedindo de vencer. Mas Deus é poderoso. Com a oração da igreja, com a força da igreja, você tem força para vencer essa resistência. É o exemplo de Daniel. Daniel começou a orar, e a Bíblia diz que quando ele começou a orar, o anjo já saiu do céu com a resposta para a oração dele. Mas no mundo espiritual, os demônios resistiram Daniel. E ele teve que orar 21 dias e jejuar. No 21º dia, o anjo conseguiu vencer aquela resistência. E eu quero declarar, as resistências da sua vida serão vencidas nessa campanha. As resistências da sua vida, aquelas áreas onde o inimigo tem te resistido, aquelas áreas onde o inimigo tem impedido você de alcançar a vitória, de alcançar as promessas de Deus. Deus vai abrir os teus caminhos, você vai ter vitória em cada uma dessas áreas, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu preciso entender isso. Para o mal agir, ele precisa de uma causa, ele precisa de uma brecha, de um caminho. Lá em Oséias 14:1, Deus diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade estás caído. Ou seja, o que me faz estar caído, ou o que me faz estar debaixo de uma maldição, são as minhas escolhas. São as escolhas que eu faço na minha vida, no meu dia a dia. Se eu escolher o caminho da bênção, eu vou chegar na bênção de Deus. Agora, se eu escolher o caminho da maldição, eu vou chegar na maldição. Não tem como eu andar pelo caminho da maldição e querer chegar na bênção. E não tem como também eu estar no caminho da bênção e a bênção não chegar na minha vida. É tudo fruto das minhas escolhas de hoje. Tem um texto na Bíblia que eu quero meditar com vocês, Salmo 109, abre lá comigo, Salmo 109, versículos 17, 18 e 19, Salmo 109, versículos 17, 18 e 19, Salmo 109, versículo 17, olha essa primeira frase: visto que amou a maldição, que ela o apanha, ou que ela lhe sobrevenha. Espera aí, é possível alguém amar a maldição? Alguém pode falar: não, eu amo a miséria, a doença, eu amo minha família, ver minha família destruída, eu amo ver tudo dando errado na minha vida. É possível isso acontecer, sim ou não? Não. Ninguém ama a maldição em si, mas muitos amam o caminho que leva para a maldição. Quando eu amo o caminho que leva para a maldição, eu acabo amando a maldição, porque eu estou indo pelo caminho que vai me levar para a maldição. Tem um exemplo que eu sempre dou, acho que eu já contei umas 10 vezes aqui esse testemunho, mas ele é muito ilustrativo. Tinha uma irmã lá na igreja em Minas, que eu pastoreava, que de tempos em tempos ela ficava endemoniada no culto. E eu falava: não é possível, a gente já libertou, ela saiu daqui livre. Por que voltou? Deus é poderoso. Teve um dia que eu fiquei indignado, eu falei: eu preciso descobrir uma maneira de ajudar essa senhora, ela não pode ficar mais desse jeito. E aí, na hora que a gente estava ali no processo de libertação, eu perguntei para o demônio que estava ali manifestado na vida dela, o que estava dando legalidade para ele agir? Qual que era a causa dele ir e voltar na vida dela? E aí ele falou que ela não conseguia perdoar as pessoas. Ela guardava muita mágoa, muito rancor. E porque ela não perdoava, toda vez que ela brigava, toda vez que ela ficava amargurada, que ela até falava palavras de maldição contra outras pessoas, ela abria um espaço para o mal agir na vida dela. E aí terminou ali a quebra, eu perguntei para ela: dona Ana, tem alguém que você tem problema de relacionamento, que você não perdoa? E ela falou de umas 3 pessoas, uma vizinha, que ela tinha uma rixa com essa vizinha,
a cunhada e não sei mais quem, 3 pessoas. Eu falei, você quer continuar com esse mal na sua vida ou você quer ser liberta? E ela falou assim, eu quero ser liberta. Então você precisa procurar essas pessoas, pedir perdão e perdoá-las. E aí você vai ser 100% livre. Ela falou, entendi. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. E ela foi em uma dessas pessoas, pediu perdão, consertou. Nunca mais aquela mulher ficou endemoniada. Nunca mais o mal teve legalidade para agir na vida dela. Aí eu te pergunto, ela queria a bênção ou ela queria a maldição? Ela queria a bênção. Mas as escolhas que ela estava fazendo, a escolha de não perdoar, e quando eu escolho não perdoar, eu estou andando pelo caminho que leva para a maldição. Porque a Bíblia ensina a perdoar. Vide a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. O perdão é o caminho que te leva para a bênção. A amargura, a falta de perdão, vai acabar te levando para... Então aquela escolha fez com que ela entrasse no caminho da maldição. Na hora que ela foi lá e consertou a causa da maldição, ela foi liberta. Bispo, como que eu faço então para quebrar as maldições da minha vida? Conserte as causas. Se arrependa. Mude aquilo que talvez hoje na sua vida está trazendo uma maldição. Mude aquilo que hoje, né? Quando você lê esse versículo aqui, você pode falar, não, mas eu não amo a maldição. Mas muitas vezes nós temos feito escolhas que nos levam para a maldição. E é a mesma coisa. E repare que olha o que o texto diz. Amou a maldição, que ela lhe sobrevém. Como não desejou a bênção. É possível alguém não desejar a bênção? Você chegar para uma pessoa e falar assim, você quer ser abençoado? E a pessoa falar assim, não, não quero. Todo mundo quer ser abençoado. Uma das estratégias que nós usamos para evangelizar é oferecer oração para as pessoas, né? Assim, posso fazer uma oração por você? Qual que é a resposta normalmente que a gente recebe? Oração nunca é demais, não é assim que as pessoas falam? Por quê? Porque as pessoas querem a bênção, elas desejam a bênção, mas aqui está dizendo, como não desejou a bênção, que ela o afasta. Quando que eu não desejo a bênção? Quando eu decido não andar pelo caminho que me leva para a bênção. Quando eu escolho desobedecer a palavra de Deus. Quando eu escolho um caminho contrário à palavra de Deus. Então, você pode dizer, mas eu nunca vou desejar a maldição, eu nunca vou querer a maldição, eu quero a bênção. Isso não vai determinar se a sua vida vai estar debaixo da bênção ou debaixo da maldição. O que determina se a sua vida está debaixo da bênção ou da maldição são as escolhas que você faz hoje. E quantos aqui querem fazer as escolhas certas? Quantos aqui querem andar pelos caminhos certos, amém, na sua vida? Quantos querem entrar no caminho da palavra de Deus, amém? Esse conceito, ele fica mais claro em Deuteronômio, capítulo 11. Abre lá comigo, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Olha lá, Deus fala assim, vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Verso 27. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que nunca conheceste. Ora, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que vais para possuí-la, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. O monte Gerizim e o monte Ebal eram 2 montes de Israel. Ficavam ao norte de Israel, próximo a Siquém. Era um do lado do outro, bem próximo.
E muitas vezes as escolhas que vão nos levar para o monte da bênção, que é o Monte Gerizim, ou para o monte da maldição, são escolhas muito próximas umas das outras. O tempo todo eu tenho escolhas a serem feitas na minha vida. Eu escolho falar a verdade ou eu escolho uma mentirinha. A mentirinha vai me levar para onde? Para a maldição. A verdade me leva para onde? Para a bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta eu querer entrar no caminho da maldição e querer dar a bênção. Não tem jeito. Volta lá no Salmo 109. Volta no Salmo 109. A segunda parte dele. Salmo 109, versículo 18 agora. Volta lá, por favor. Salmo 109, versículo 18 fala que assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, assim penetre ela nas suas entranhas, como a água, e em seus ossos como o azeite. Verso 19. Seja para ele como o vestido com que ele se cobre, e como o cinto com que sempre anda cingido. O que a Bíblia está dizendo? Eu escolhi o caminho da maldição. É como se eu me vestisse de maldição. Mas eu não quero a maldição. Não importa, você está vestido com ela. É igual esse terno aqui. Se eu for para cá, o terno vai comigo? Mas eu quero ficar livre desse terno. Eu vou correr para lá que ele vai ficar lá. Ficou? Ainda bem que não, né? Então, as pessoas, elas estão fazendo escolhas erradas. Elas escolhem o caminho que leva para a maldição, mas querem a bênção. E acham muitas vezes, não, mas eu fui lá na igreja, eu orei, eu pedi para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando você vem na igreja, sabe como Deus te ajuda? Ele te ajuda da seguinte maneira: primeiro, te dando força para vencer o pecado. Bispo, eu não quero andar no caminho errado, mas eu não consigo. Você vem na igreja, o Espírito Santo ajuda você, Deus liberta você, Ele tira o pecado da tua vida, Ele tira a vontade de pecar da tua vida. Você é liberto pelo poder do nome de Jesus. Amém? A segunda maneira dele ajudar é: o mal está agindo, o mal está influenciando, não é o mal? Ele tira o mal, ele protege a tua vida, o mal se levanta e não te toca. Aí você fica livre para poder fazer a sua escolha. Agora, se eu venho na igreja e oro, mas lá fora eu faço as escolhas erradas, a maldição vai vir sobre mim como uma veste. Mas graças a Deus que quando eu também faço as escolhas certas, a bênção vem sobre mim como uma veste. E onde eu vou, as bênçãos de Deus me alcançam. E eu quero declarar em nome de Jesus: você vai obedecer a palavra do Senhor, você vai obedecer os mandamentos do Senhor, você vai andar debaixo da palavra do seu Deus. E quando você anda debaixo da palavra do seu Deus, a bênção vem sobre a sua vida e ela te alcança. Você vai ser abençoado na sua família, você vai ser abençoado na sua vida profissional, nos seus estudos, você vai ser abençoado na sua vida ministerial, nos seus relacionamentos. A bênção de Deus vai estar em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero reforçar ainda mais esse entendimento lá em Gênesis 3. Abre lá comigo sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 17 em diante. Por que eu quero meditar nesse texto? Porque Gênesis 3 fala da origem da maldição. Toda maldição teve origem em Gênesis 3. Nós às vezes erramos pensando que não, a maldição começou quando Lúcifer, que era um anjo, tentou tomar o lugar de Deus, e ele caiu do céu, se transformou em Satanás, junto com ele um terço dos anjos que viraram os demônios. Não foi ali que nasceu a maldição. A maldição nasceu aqui em Gênesis 3, quando não havia maldição sobre a terra. Até aquele momento só havia a bênção. Eles estavam no Éden, o Éden era completo. Eles tinham todo o suprimento, tudo que eles precisavam. Tinha a família deles, o casamento, tinha Deus. Deus falava com eles todos os dias.
Só que Deus deu a eles uma escolha. Deus falou com Adão e Eva: tem no meio do jardim duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos uma, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Eva, influenciada pela serpente, e eu quero te dar esse alerta, como que o inimigo trabalha para nos tirar da bênção? Influenciando a nossa vida. Ele não pode tocar em você, posso ouvir um amém? Ele não pode tocar na tua vida, ele não pode tocar na sua família, sua vida está guardada diante do Senhor. Qual que é o caminho para ele fazer com que a maldição entre na sua vida? Influenciando as suas escolhas. E a Bíblia diz que Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos, influenciada pela serpente, ela come do fruto e ela dá para o marido, para Adão. E ali o pecado entra, e porque o pecado entrou, a desobediência, a palavra de Deus entrou, vieram também as consequências. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente. Deus ele fala que a mulher vai dar luz em meio a dores. E quando ele vai falar com o homem, ele não amaldiçoou o homem. Graças a Deus por isso, porque senão não teria como mais a maldição ser quebrada na nossa vida. Deus, ele amaldiçoou a terra. Olha lá o texto. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. O que causou aquela maldição? A escolha errada de Adão e Eva. Eles escolheram a desobediência, o caminho da desobediência, o caminho que leva para a maldição. E porque eles fizeram a escolha errada, a maldição entrou na terra. E aí você pode pensar: bispo, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Poxa, é injusto, Adão pecou e hoje eu estou aqui debaixo de maldição por causa dele. Não, você não está mais, você estava em nome de Jesus, amém? Você já esteve um dia, hoje você não está mais porque você está na casa do Senhor, você está na presença de Deus, amém? Mas se um dia você esteve debaixo de maldição, não foi por causa do pecado de Adão, foi por causa das suas escolhas. Porque do mesmo jeito que Adão teve as duas opções, escolheu o caminho que levava para a bênção, escolheu o caminho que levava para a maldição, hoje nós também temos diante de nós as duas opções. Eu tenho Jesus, que é a árvore da vida, e eu tenho o pecado, que é a árvore que leva para a morte. E todos os dias eu escolho Jesus ou eu escolho o pecado. Não tem um meio termo, não tem uma escolha, não, eu vou ficar em cima do muro. Desculpa, se você está em cima do muro, você já está do lado de lá. Tem até uma ilustração que eu vi uma vez, né? Tinha um muro que separava aqueles que estavam condenados ao inferno e aqueles que estavam indo para o céu. E de um lado tinha aqueles que iam para o céu, do outro lado aqueles que já estavam condenados, e aquele monte de gente em cima do muro. E o diabo agindo para pegar aquelas pessoas que estavam do lado de lá e trazer para o lado dele. E um homem observou aquilo e perguntou para o diabo: por que você só ataca quem está do lado de cá do muro? Por que você não ataca quem está em cima do muro? Quem está em cima do muro está muito mais fácil de ir para o lado de lá. Aí o diabo virou para ele e falou assim: eu não preciso atacar quem está em cima do muro, porque quem está em cima do muro já está do meu lado. Existem só dois caminhos: o caminho que leva para a bênção e o caminho que leva para a maldição. Não tem dois caminhos. E se eu estou fazendo as escolhas erradas, não adianta eu querer fazer as escolhas erradas e chegar na bênção. Não adianta eu pegar o metrô aqui na Consolação, no sentido Vila Madalena, e querer chegar na Vila Prudente. Eu vou conseguir? Mas eu orei aqui na igreja. Mas eu tenho fé, em nome de Jesus. Na hora que eu descer lá na estação vai ser a Vila Prudente.
É possível? Não. Por quê? Porque eu escolhi a direção errada. Quando eu escolhi, acabou. Eu já determinei onde eu vou chegar. Se no meio do caminho eu não parar numa estação, descer e falar, eu quero mudar, eu quero me arrepender, eu não quero mais esse caminho, eu quero consertar minha vida, e eu mudo a direção, eu pego o trem na direção contrária, aí eu chego no destino que eu quero. E é assim também na nossa vida. Enquanto eu escolho o pecado, enquanto eu escolho a árvore errada, meu destino vai ser a maldição. Mas quantos a partir de hoje querem fazer a escolha certa na sua vida? Talvez ao longo dessa palavra você já está identificando algumas áreas da sua vida onde você tem feito escolhas erradas. Você está identificando algumas situações. Deixa eu te dar um último exemplo aqui. Nós já vamos fechar a palavra. Também clareia demais esse entendimento. É o exemplo de Esaú. Porque a Bíblia diz que Esaú desprezou a bênção de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Ele desprezou a bênção? Espera aí, como que alguém despreza a bênção? Vamos entender como que ele desprezou a bênção? Ele chegou em casa com fome, porque ele tinha caçado o dia inteiro, não tinha pego nada. Jacó estava lá fazendo alguns falam que era uma sopa de lentilhas. A Bíblia fala que é um cozido. E ele falou, me dá um prato de comida, senão eu vou morrer. E Jacó vira para Esaú e fala, eu até te dou, se você me der o direito de primogenitura. E nós sabemos que o direito de primogenitura era o que dava a ele o direito a herdar a bênção de Deus. Porque a bênção passava de geração em geração, a bênção que estava sobre Abraão passou para Isaac, e a bênção de Isaac passaria para Esaú, porque ele era o filho mais velho. E aí ele tem uma escolha a fazer: ou eu continuo com o direito de primogenitura, ou eu escolho um prato de comida que vai saciar minha fome momentânea. E, infelizmente ele fez a escolha errada. Ele escolheu o prato de comida. E essa é a estratégia que o inimigo mais usa para tirar você do caminho da bênção. Ele coloca diante de você coisas que vão saciar sua fome momentânea, que vão saciar o seu desejo momentâneo. E eu troco aquilo que é momentâneo por algo que seria eterno na minha vida. Às vezes eu troco uma noite ficando com alguém, tendo relações sexuais ilícitas, por uma vida inteira com minha família, debaixo da bênção de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Às vezes eu troco falar uma mentirinha, não, porque a mentirinha vai me ajudar agora. Em falar a verdade, que às vezes dói, às vezes é mais difícil. Às vezes eu troco, Deus está me incomodando para orar. Eu precisava orar, eu precisava jejuar, mas não, deixa eu entrar aqui no Facebook, aqui na internet rapidinho, vai ser só um pouquinho. Aí eu passo ali 1 hora, 2 horas, na hora que eu vejo já foi o tempo que eu tinha para orar, e eu troquei a oração que me levaria para a bênção pela internet, que muitas vezes começa a ver coisa errada, me leva para a maldição. São escolhas. São escolhas que eu faço no meu dia a dia, e o inimigo ele tem essa estratégia. Ele vai sempre colocar diante de você algo agradável aos olhos, algo que vai saciar a sua vontade, a sua fome momentânea. Mas eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus. Toda vez que o inimigo colocar algo no teu caminho para tirar você do caminho da bênção, toda vez que o inimigo colocar algo no teu caminho para você fazer a escolha errada, a escolha que vai te levar para a maldição, você vai dizer, eu não quero isso. O Espírito Santo vai ajudar você, o Espírito Santo vai ser o árbitro no teu coração, ele vai incomodar você, e você vai dizer, eu escolho o caminho da bênção, eu escolho obedecer a palavra do meu Deus. E quando você obedece a palavra do seu Deus, o mal não pode tocar você, o mal não pode agir na tua vida, e ele é vencido para sempre na sua história, e as promessas de Deus se cumprem na sua vida.
Quem escolhe o caminho da bênção nessa noite, em nome de Jesus? Quem quer fazer as escolhas certas em todas as áreas da sua vida? Amém? Quantos querem desprezar a maldição? Eu desprezo a maldição. Eu desprezo o caminho que me leva para a maldição. E eu escolho o caminho que me leva para a presença do meu Deus. Quantos fazem essa escolha nessa noite? Fique em pé então no seu lugar. Nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o teu coração. O texto que nós lemos logo no início da palavra, Neemias 13:2, é o momento em que Balaão é assalariado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele tenta por 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus. Mas da boca dele só saem palavras de bênção. Por quê? Porque aquele povo estava guardado pelo Senhor. Aquele povo, a Bíblia diz a respeito dele, contra Jacó não vale encantamento. Quando você está no caminho da bênção, o inimigo pode até tentar te amaldiçoar, mas ele se levanta para cair. Ele pode vir contra você por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que bater em retirada, diz a palavra do Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quais têm sido as suas escolhas? Quais escolhas que talvez você precisa mudar hoje na sua vida, para que a bênção possa entrar nos teus caminhos? O Espírito Santo está aqui para ajudar você nessa noite, a mudar algumas escolhas, a mudar algumas decisões da sua vida. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quero andar pelo caminho certo. Eu quero andar pelo caminho que me leva para a bênção. Eu quero andar pelo caminho, Senhor, que me leva para viver as promessas da Tua palavra. Senhor, eu quero consertar hoje na minha vida tudo aquilo que tem me levado para o caminho da maldição, tudo aquilo que tem me levado para o caminho da dor. Senhor, eu entendo que a bênção ou a maldição não depende somente do Senhor ou do mundo espiritual, do mal, mas depende das minhas escolhas, das minhas decisões. E eu escolho obedecer nessa noite. Eu escolho consertar aquilo que está errado. Eu escolho fazer a Tua vontade, Senhor. E eu creio que toda e qualquer maldição está sendo quebrada hoje na minha vida e na minha família. Eu creio com todo o meu coração, Senhor, que quando eu estou no Teu caminho, quando eu estou na Tua vontade, nenhum mal pode tocar na minha vida. Senhor, o meu coração é Teu, a minha vida é Tua. Eu Te entrego os meus caminhos, eu Te entrego o meu coração nessa noite. E eu declaro, Senhor, eu quero andar na Tua presença todos os dias. Não me deixe errar, não me deixe ser atraído por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é passageiro. Nós nos rendemos diante do Senhor nessa noite, ó Pai. Nós nos rendemos diante da Tua presença nessa noite. Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, tira da nossa vida toda escolha errada, todo pecado, Senhor, arranca agora em nome de Jesus. Os anjos do Senhor estão visitando você agora. Estão visitando a sua casa, a sua família. Ele tem libertação para a tua vida. Ele tem vitória. Oh Deus, Tu és poderoso, Senhor.
Vem transformando as nossas vidas. Vem convertendo, Senhor, a maldição em bênção. Mais rápido, mais rápido. Oh, Deus. Deixa o Espírito Santo tocar você, mudar o teu coração. Deixa o Espírito Santo visitar a tua vida hoje. Ele vai te ajudar nas suas escolhas, nas suas decisões. Ele vai te ajudar a andar pelo caminho da bênção. Levanta suas mãos e declare: vento de poder. Basta eu querer, basta eu querer. Como vento soberano, basta eu querer, basta eu querer. De poder, sobre Deus viver, basta eu querer, basta eu querer em mim. Basta eu querer, basta eu querer em mim. Basta eu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Põe a mão sobre o seu coração, repete uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu quero fazer as escolhas certas, eu quero andar pelo caminho que me leva para a tua bênção. Me ajuda a vencer. Eu não quero trocar aquilo que é eterno por algo momentâneo, passageiro. Eu escolho a bênção do Senhor. Eu escolho andar com o Senhor por todos os dias da minha vida. E eu creio que dessa maneira a tua bênção estará na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia.